Se existe uma situação clínica que é daquelas uma que a gente tem aquele gelo na barriga só de pensar em passar por ela, se você já não passou, é uma situação de flare-up, ou seja, quando o seu paciente apresenta um quadro de dor aguda, uma dor que costuma ser bastante excruciante, de controle bastante desafiador, e essa dor ela pode acontecer num caso onde o paciente já tinha uma dor pré-operatória e ele tem esse pós-operatório com uma dor ainda mais intensa, ou naquele caso onde esse paciente eventualmente podia estar até sem dor, assintomático antes do tratamento endodôntico e depois, né, da sessão de atendimento acabou com essa dor aguda, esse quadro agudo. E aí o fato é que isso pode com certeza abalar a sua autoconfiança como profissional, porque, poxa vida, você acredita ali dentro, né, do que você conhece, que você aplicou, fez tudo o que devia ter feito e como que esse paciente está nesse quadro. E aquele paciente pensa, né, poxa, eu fui no dentista exatamente para resolver esse problema, para não ter dor, e como é que eu saio com uma dor dessa que está ainda pior? Então é uma coisa que balança um pouco, pode balançar, não que necessariamente afete, mas ela realmente pode afetar aí, né, mesmo que temporariamente, essa relação de confiança entre paciente e profissional, certo? E pode abalar da mesma forma a confiança do profissional nele mesmo, certo? Muito bem, então a questão é a seguinte, é lógico que dá pra gente fazer aqui um papo aqui de horas a respeito de flare-up, né, de todas as variáveis envolvidas, de como é que a gente evita esse tipo de situação, acima de tudo, mas vamos nos ater aqui a uma situação clínica específica, que foi uma dúvida bastante interessante aqui no último webinário, que a gente recebeu em função do último webinário a respeito de manejo de dor pós-operatória em endodontia, que foi a seguinte situação clínica, tá? Entre as sessões de atendimento, você atendeu o seu paciente, você não finalizou o tratamento endodôntico numa única sessão e você colocou a medicação intracanal. Aí, depois de algumas horas, esse paciente ele liga, passou anestesia, esse paciente liga que está morrendo de dor. Qual que é o seu protocolo, ou seja, qual que é, às vezes, a medicação que você vai lançar mão, qual que é o procedimento que você vai realizar ou não, preciso abrir esse dente, não preciso abrir esse dente, e aí? Bem, vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar do seguinte, eu deixei uma dúvida lá no Instagram a respeito de, poxa, quando bate esse diagnóstico de flare-up, seu paciente acabou de passar todo esse quadro, você bateu o martelo, se trata de um flare-up. Qual que é a primeira terapêutica coadjuvante que você pensa? Eu ouço muitos colegas falando a respeito de, vou prescrever um antibiótico para esse paciente. Calma lá, vamos lembrar o seguinte, pontuar de maneira bastante importante. Primeiro, antibiótico não é uma medicação de controle de dor, tá? É uma medicação coadjuvante, quando a gente está pensando aqui numa infecção endodôntica, de origem endodôntica. É uma medicação que pode ser coadjuvante no manejo de uma infecção de origem endodôntica, certo? Pode ser. Não necessariamente ela precisa ser usada. Então, essa é a função do antibiótico. Então, o antibiótico ele não vai controlar dor, certo? Pelo menos não de maneira direta, especialmente no caso de dor aguda como essa. Então a gente tem que pensar no quê? Pensando numa terapêutica coadjuvante para um caso de flare-up, a gente tem que pensar, né, que pode lançar mão de uma medicação analgésica, né, ou até mesmo anti-inflamatória, específica para dor de moderada e intensa, certo? Diferente de uma medicação analgésica mais direcionada para uma dor leve até moderada, como é o caso da gente prescrever de maneira muito mais corriqueira, uma dipirona, um Tilenol, para esse caso de ocorrência de um flare-up, por se tratar de uma dor de uma intensidade maior, de um controle muito mais desafiador, a gente já pode lançar mão de outras medicações, por exemplo, Tilex, 30 mg, de 8 a 8 horas, ou até mesmo de uma maneira um pouco mais próxima do que isso, um intervalo um pouco menor, mas já é uma medicação diferente, então, e você tem que pensar sempre numa estratégia, então, de uma medicação para controle de dor, tá? Fernanda, então não prescrevo antibiótico quando acontece um flare-up? Depende. Quando que você prescreve um antibiótico em qualquer outra situação? Vamos pensar num abscesso que o paciente chegou para você, não tem nada a ver com o seu atendimento. Quando que você vai prescrever um antibiótico num caso como esse? No caso de haver envolvimento sistêmico, certo? Então o paciente apresenta sinais de disseminação sistêmica dessa infecção, como febre, prostração,
esse paciente ele não está se alimentando direito, não está conseguindo se hidratar direito, ele já está bastante baqueado, assim, vamos dizer, sistemicamente. Então você precisa aí de um coadjuvante para dar uma ajuda nesse controle, nessa retomada das rédeas, né, do organismo dele, sistema de defesa dele, conseguir retomar as rédeas aí e controlar essa infecção, certo? Então, para o flare-up, a indicação é a mesma. Se houver envolvimento sistêmico, ou claro, se o seu paciente, porventura, um paciente que ele tem alguma alteração sistêmica, algum comprometimento sistêmico que exige o uso de uma medicação antibiótica, daí é outra história, tá? Mas se não, via de regra, não necessariamente você precisa prescrever um antibiótico para uma ocasião de flare-up. Outra recomendação, então isso com relação à terapêutica está fechado. Com relação a qualquer outro procedimento clínico, e aí eu acabei de fechar, eu tenho que abrir esse dente, eu tenho que trocar curativo, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos partir do princípio que esse flare-up muito provavelmente ele se ocasionou em função de uma extrusão exagerada aí, né, exacerbada de debris contaminados pela região, ali pelo forame. Então, me diz o seguinte, você nessa sessão que você fez de atendimento, você está certo da limpeza que você fez dos canais? Você fez a limpeza do trajeto completo ou foi uma limpeza parcial desses condutos? Que às vezes a gente pode lançar mão sim dessa limpeza parcial numa situação de urgência. Sugestão, se a sua limpeza nesse momento, nesse atendimento de urgência foi parcial e agora o paciente está com flare-up, a sugestão é que sim, você faça uma reintervenção endodôntica e dessa vez busque finalizar o preparo, tá? Então, dirigir essa limpeza mesmo dos canais em todo o comprimento real do canal. No caso de você ter falado, não, Fernando, eu fiz todo o preparo perfeito, tudo certo e deixei com uma medicação intracanal aqui e maravilha. Aí já tô certo, tô seguro do preparo que eu fiz e acabei de fazer, certo? Nesse caso, né, não necessariamente você precisa trocar fazer uma reintervenção, tá? Lógico, você tem a facilidade do paciente ir até o seu consultório, você encaixar e você se certifica, né, dessa limpeza dos condutos, ou até mesmo para ver se tem alguma drenagem via canal. Isso daí é interessante, tá? Mas nem sempre o paciente tem um acesso fácil, consegue voltar com você, ou mesmo você tem que ver de imediato, mas você fala, não, já estou seguro aqui de que a limpeza foi feita de maneira adequada, tá? Mas de preferência também, né, você podendo trazer esse paciente até mesmo por esse amparo que você dá para ele, de preferência você faz uma reintervenção, nem que seja para observar se existe aí alguma drenagem eventual de exudato via canal e, enfim, deixa esse dente fechado novamente também, nada de deixar esse dente aberto. E uma terceira sugestão, uma recomendação, na verdade bastante forte, no caso de haver aumento de volume já presente nessa ocasião do flare-up, é de ser realizada a drenagem cirúrgica, tá? Isso daí pode ajudar bastante aí nesse quadro todo, na resolução, né, mais rápida, mais otimizada para o paciente conseguir voltar logo a um estado de bem-estar aí, passar por essa situação aí de uma certa forma, né, resolvendo logo ou não deixa de ser uma situação traumática, mas que ele consiga passar aí da melhor maneira possível.